Olá, hoje mais uma palhinha inteiriça, começando da base para o decote. Aqui eu vou trabalhar com a lã em novelo Amore Baby. É uma lã média e o rendimento dela equivale a 3 fios de linha industrial. Comecei o trabalho com linha de outra cor e um fio de separação. Fiz uma carreira no fio de separação para depois tirar essa linha de outra cor e a continuação daí em mangas, frente e costas. Se eu não começo com linha de outra cor, eu tenho que apanhar laçadas e o trabalho não fica muito bem. Para tirar a linha de outra cor sem deixar resíduo, esse fio de separação é ideal. Começo fazendo 4 carreiras. Aqui eu vou para a regulagem 7. Coloquei 188 pontos. Começo o trabalho num dos lados. Deixo 4 agulhas. Ergo uma. Conto 9 agulhas. Ergo outra. Conto mais 9. Ergo mais uma. O acabamento eu vou fazer depois, então já ajuda a aumentar o tamanho dessa pala. A cada 9 agulhas, uma eu chamo para cima. Para começar o desenho dessa forma aqui. Faço isso até lá no fundo. Deixo a primeira agulha, baixo essa intercalada, o suficiente para eu transportar para ela um ponto de um lado e um ponto do outro. Pulo uma agulha, deixo ela levantada, baixo a próxima e transporto para ela um ponto de um lado, um ponto do outro. Então, eu estou fazendo um furinho nessa agulha, que é a 9ª que veio para cima. Uma dessas que veio para cima eu deixo e as outras ganham furinho. Assim, eu intercalo até lá no final. Uma agulha que veio para cima ganhou pontos do lado. A outra que veio para cima, eu desço o ponto até embaixo e remalho. Faço 2 carreiras. Agora, eu já determinei qual agulha vai sempre subir remalhando e onde começam os furinhos. Essa agulha começou o furinho. Eu vou fazer um Vzinho, sempre trazendo para a agulha de dentro. Essa recebeu o furinho, agora ela recebe pontos. Essa recebeu o furinho, agora ela recebe ponto. E vou deixar para fazer o remalhado quando eu estiver terminando esse V. É um V ao contrário.
Fiz 2 carreiras, novamente furinho na agulha mais de dentro e levando para aquela que tinha furinho anteriormente. Sempre faço isso a cada 2 carreiras, até eu chegar nessa agulha que recebeu o remalhado antes. Cheguei com o furinho bem na última agulha. Agora desço o ponto e já remalho. Aqui foram 20 carreiras. Eu vou terminar de remalhar, faço mais 4 para começar o próximo desenho. Naquela agulha que recebeu pontos bem no começo, para iniciar esse V, ela vai receber novamente. Um ponto de um lado, um ponto do outro. Levei, então, uma agulha de um lado e do outro para essa que vai começar o desenho. Agora, com o transportador de 1, pego o ponto lateral a esse furinho e transporto para o outro lado. Transporto, então, um ponto para dentro e um ponto para fora, ficando 2 agulhas vagas. Tiro em linha de outra cor para recolocar, ou levo os pontos vagos para fora com o transportador. Como são muitos pontos que eu tenho na máquina trabalhando, é mais rápido fazer tirando em linha de outra cor. Acho a agulha central e coloco aqueles 2 pontinhos, aliás, 3 pontinhos, para a agulha central. Uma delas vai ficar vaga do lado desse desenho. A outra agulha vaga vai desaparecer, então já coloco para ela um ponto em malha.
Aqui onde eu tenho os 3 pontos, coloco ele para a agulha, deixando uma agulha vaga do lado para formar o furinho. Então, a agulha com 3 pontos está aqui, uma agulha vaga de um lado, uma do outro, para formar o furinho. E já preencho o restante com agulhas com ponto. Foram feitas diminuições internas ao lado desse desenho que vai seguir até em cima. Então, uma agulha para um lado, uma agulha para o outro foi diminuído. No total, 18 pontos sumiram do trabalho. Faço 4 carreiras. E novamente faço somente o furinho agora. Não vou transportar, não vou fazer diminuições internas. Só o furinho para repetir o desenho. Até em cima esse desenho vai ser feito dessa forma. Só que às vezes eu faço diminuições internas também. Faço 4 carreiras. E novamente o furinho. E depois que eu fiz o furinho, faço a diminuição interna. Ou seja, vou alternando. Uma vez eu diminuo 2 agulhas, uma para um lado, uma para o outro. E uma vez eu faço somente o furinho. Quando eu fiz essas 2 agulhas vagas aqui, eu preciso tirar em linha de outra cor para levar as agulhas para fora e trazer o ponto para dentro. Ao colocar o ponto, preciso observar de pegar bem, porque aqui nessa agulha, por exemplo, são 3 pontos que ficam nela. Se eu coloco um e o outro não, ela escorre e desmancha os outros pontos do desenho de baixo. Então, primeiro eu faço o desenho do furinho. E depois que eu fiz a agulha ao lado do furinho, eu levo para fora. Para fazer essa agulha desaparecer, eu posso ir levando com um transportador ou com tirar em linha de outra cor e pôr os pontos novamente. Eu prefiro tirar em linha de outra cor. Quando eu tenho muitos pontos assim na máquina para trabalho, eu considero mais rápido recolocar do que ir transportando com o transportador. Mas cada um usa a sua maneira.
Aqui eu já fiz 5 furinhos. Vou aproveitar remalhar para não deixar um espaço muito comprido aqui para remalhar depois. Depois que eu tenho 5 furinhos, eu vou começar a fazer os furinhos a cada 2 carreiras. Antes eu fazia a cada 4. Agora, fiz 2 carreiras, faço o furinho ali novamente. E também eu fazia diminuições no lado desse furinho, alternava uma, fazia outra diminuição, alternava uma e mais uma. Então, eu fiz 3 diminuições internas aqui. A cada diminuição vai sumindo 18 agulhas. 9 para um lado, 9 para o outro. Então, ela vai diminuindo. Agora, eu vou fazer essas diminuições internas a cada furinho. Toda vez que eu faço o furinho, eu faço a diminuição interna também. Levando o ponto lateral ao furinho para o lado, tirando em linha de outra cor ou levando com o transportador. Assim eu vou diminuindo mais rápido essa pala, porque ela já está quase no comprimento. Se quiser uma pala mais comprida, pode continuar diminuindo a cada 4 carreiras. Mas eu vou diminuir a cada 2, porque ela está quase no comprimento que eu preciso para a pala. Dependendo do tamanho da peça que vai ser feita, a pala pode ser maior ou menor. Se você vai diminuindo pouco ponto, essas diminuições internas muito longe uma da outra, você vai acabar com um decote muito grande, cheio de pontos em cima e vai ter que acumular tudo de uma vez. Então, depende do efeito que se queira, é melhor ir diminuindo mais gradativamente. Duas carreiras, novo furinho. E nova diminuição. E levar as agulhas vagas da diminuição para o final. Eu estou sempre centralizando o trabalho. Então, metade das agulhas somem para a esquerda, metade das agulhas desaparecem na direita. Assim, eu vou ficando com menos pontos para o decote. Eu estou com muitos pontos para terminar agora
no decote. Se eu diminuir mais uma agulha de cada lado desse desenho furadinho, eu vou ter 18 agulhas que desaparecem aqui. Então, eu fico com pouco ponto em cima. Tenho que fazer um meio termo. Então, uma dessas diminuições eu vou fazer centralizada. Essa eu não faço. Esse desenho aqui não recebe diminuições. Essa eu diminuo. Essa não. E essa eu diminuo também. Então, eu faço menos diminuições para terminar com pontos em quantia razoável aqui. Uma eu fiz diminuição interna, essa aqui eu só vou fazer o desenho. Essa eu faço a diminuição interna também. Assim, eu fiz apenas 5 diminuições, ou seja, 10 pontos somem para esse decote ficar em tamanho razoável. Agora é só levar as agulhas vagas para o final e eu termino a pala. Também remalho essas agulhas aqui e faço o acabamento em cima. Terminei aqui em cima com 71 agulhas. Agora, a sugestão de acabamento aqui é um enroladinho, simples, rápido e bem fácil. Faço na mesma regulagem carreiras lisas. Dez carreiras, uma regulagem bem alta, o fio bem solto. E remalho sem fio. Assim ele vai ficar um acabamento enroladinho muito bonitinho. É só uma ideia de acabamento, poderia ser qualquer outro. E aqui a nossa palhinha. É um modelo bem simples de fazer, com desenho. Terminei em 71 agulhas. A distância das diminuições vai variar do comprimento da pala que você tem intenção de fazer. E essa pode servir para macaquinho, para casaquinho, para vestido, para o que for. A sugestão aqui desse acabamento fica muito bom assim, poderia ser em bolotas também. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer um acabamento enroladinho com bolotas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o endereço daquele, que também ficaria um charme aqui. É um acabamento simples, bem rápido de fazer e que fica muito bonito. Com lã mais grossa, como essa, é uma lã de novelo, ela fica mais saltado, rende mais em centímetros, tanto em comprimento quanto em largura, e dá um volume nesse desenho. Essa, então, é a nossa sugestão de pala para hoje. Bom trabalho!